Espera.
Amém. Vamos ficar de pé. Eu amo, porque primeiro me amou e olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que lhe resgatou com seu próprio sangue. Senhor Deus, temos ouvido a tua palavra, que o Senhor resgatou a tua igreja com teu próprio sangue. E não há resgate maior do que este. E se estamos aqui é por causa desse sangue. É a graça imedível de nosso Senhor Jesus Cristo. Se estamos aqui, porque a graça nos permitiu estar. E nós te pedimos, ó Deus, que o esforço de cada irmão, de cada irmã, em ter vindo aqui, já esteja recompensado por ti. Que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. Estou feliz e
Amém. Eu gostaria de falar sobre, eu escrevi aqui, o amor corre nas veias, como sangue, não é? O sangue irriga o corpo correndo nas veias. Como o sangue irriga o corpo através das veias, assim também o amor. O amor corre nas veias, mas é perigoso às vezes serem entupidas e haver um colapso, porque quando se acaba o amor, então há um colapso, é um infarto que a pessoa sofre, um infarto espiritual, porque não circulando o amor, circula o ódio, a antipatia, a aversão e tudo que pode impregnar e prejudicar a vida normal de um cristão. Mas de todos os modos eu quero prevalecer com isto aqui: o amor corre nas veias. Eu me impressionei, fiquei por algumas horas impressionado, parece que eu estou triste. Às vezes as pessoas mais chegadas a mim ainda não entenderam. Às vezes eu fico abatido, como que derrotado, com determinadas mensagens. Sempre foi assim. Mas eu fico impressionado. Eu me impressionei com Jesus escondendo as feridas de Cleófas e o seu amigo, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, escorrendo as escrituras, e quando falou nas suas mãos que foram traspassadas, ele procurou escondê-las. O irmão Branham é profeta, ele é autoridade para falar isso. Ele era um vidente, ele podia falar das escrituras vendo a cena. Ele viu, como se vê um drama na televisão, ele viu, ou talvez mais real, ele viu o fato, que lá não é teologia, a semente da serpente. Ele viu a serpente prostituindo com Eva, introduzindo a sua semente em Eva. Ele assistiu todo o diálogo em êxtase, ele teve a visão daquilo, porque o profeta, como ele vê o passado, o presente e o futuro. Então ele disse que quando Jesus, discorrendo as escrituras para os dois discípulos no caminho de Emaús, citou as escrituras que traspassaram suas mãos, ele escondeu suas mãos, as feridas. Fiquei muito impressionado com aquilo. E por fim Deus me inspirou a dizer que Abraão não ofereceu Isaque a Deus. Deus pediu a Isaque de Abraão. Abraão não pediu Isaque, Abraão não ofereceu Isaque, ele não estava pedindo um filho. Naturalmente ele o desejou por muito tempo, mas já havia desanimado, porque seus anos passaram, também de sua esposa, quando Deus veio a ele e lhe ofereceu um filho, ainda sob promessa. Diz o profeta que ele teve que viver 25 anos sob aquela promessa. Então ele não pediu, mas Deus deu sem ele pedir. Depois ele não ofereceu, ele não estava orando: ó Deus, eu quero oferecer o meu filho em holocausto. Não, Deus veio a ele e disse: me ofereça a Isaque, vá no Monte Moriá e ofereça em holocausto. É onde, juntamente com o irmão Branham, eu não creio em chamadas de altar, em muitos propósitos que nós mesmos fazemos bem intencionadamente. Quando Deus pede uma coisa da gente, é diferente. Primeiro ele dá aquilo para depois pedir. A sunamita não pediu, e ela ficou tão confiada depois que ela pôde dizer: eu não pedi, isto aconteceu por vontade de Deus. Agora Deus veio brincar comigo, me dar um filho e depois me deixar aqui nessa dor terrível. Arrumou o filho direitinho no quarto do profeta e foi em busca do profeta, dizendo que tudo estava bem, embora a morte estivesse na sua casa. Agora eu fico agradecido a Deus por certas coisas me impressionarem, causarem influência sobre mim, sobre a igreja. O irmão Branham foi um homem que causou influência. Estava lendo Osborne no seu livro Curando Enfermos e Expelindo Demônios. Ele é honesto ali em dizer como ele aprendeu o evangelho completo, o evangelho com a cura divina. Ele conta milagres
maravilhosos que ele viu o irmão Branham realizar, e ele acompanhou o irmão Branham de perto por uns 4 anos, vendo aquilo, para depois então sair para o campo. E indiretamente eu fui influenciado, porque eu li isso antes de vir para Goiânia, e aquilo me ajudou muito o meu dom, e eu sou agradecido a Deus pelo ministério do irmão Branham. Ele influenciou em todo o mundo. Glória a Deus, aleluia. Um homem chamado William Marion Branham influenciou o mundo, até a Igreja Católica Apostólica Romana foi influenciada pelo seu ministério. Hoje ela tem um movimento carismático. Queira ou não queira, ele é o pastor de todas elas. Deus me falou, você é o pastor deles. Eles queiram ou não queiram, você é o pastor deles. Aleluia. Mas Deus me disse primeiro, você é o pastor deles. Eles queiram ou não. Aleluia, glória a Deus. Mas irmãos, não se pode falar em amor sem falar em fé. Vamos destacar isso aqui, guardar isso. E que o amor corre nas veias. Nós temos exemplos na história e temos exemplos na Escritura. Isso é chamado a história bíblica, não é? A história do cristianismo. Nós temos exemplos e vamos destacar alguns dentre muitos. Por exemplo, Daniel ficou fora dos costumes de seus pais desde a idade de 12 anos. Ele foi para a Babilônia, foi levado cativo com a idade de 12 anos. Foi, portanto, uma criança para a Babilônia. Mas acontece o seguinte, que o sangue que irrigava suas veias era um sangue especial. Vocês têm que notar isso. O judeu dá muito valor ao sangue deles. Sangue de judeu. Os israelitas davam muito valor no sangue. E eles sabiam, inclusive, o que significava sangue, até mesmo animal. Quando era oferecido, de acordo com a lei, fazia propiciação. Quer dizer, substituía. E deixava o pecador voltar impune, livre da pena. Então ele sempre deu valor muito no sangue. O que, infelizmente, muitos cristãos não sabem dar valor no sangue. Você vê que em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando estava ali aquela discussão, e vai para lá e vai para cá, e parece que a cúpula da igreja tinha perdido a direção, e houve contenda entre eles, e o encontro estava pesado em Jerusalém. Estava muito pesado, por causa da circuncisão, os costumes gentílicos, que eles queriam que os da circuncisão deixassem. Então, o Espírito Santo, usando um humilde servo de Deus ali, levou a conclusão para eles. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, veja, e a nós, não pareceu bem só para o Espírito Santo, mas a nós também, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, porque o gentio comia sangue. Um cristão não come o sangue deve ser derramado na terra, não é certo? Então, e do sangue. Agora, isso foi mantido pelo Espírito Santo na Igreja Universal. Então Daniel levou os costumes de seus pais, a fé de seus pais, para a Babilônia, e ninguém pôde tirá-los. Haja visto que a sua fé em orar para a banda do templo foi justamente aonde os seus inimigos, os invejosos, o apanharam para levá-lo à cova dos leões, e aquilo magnificou a sua fé. Você tem que saber, tua fé te levará a um sacrifício, mas esse sacrifício magnificará a tua fé.
Mas nós dizemos que não se pode falar em amor sem falar em fé. E não se pode falar em fé sem falar em amor. Porque é justamente o amor, diz o profeta, que muitos outros se corromperam em Babilônia. Porém Daniel e os 3 jovens não. E ele fugiu de todos os costumes. Por quê? O amor irrigava, corria em suas veias. E ele lia, e ele sabia que um dia aquele cativeiro teria um fim. E havia sobre ele um espírito excelente, incentivando aquele amor, aquela fé que ele levara para a Babilônia como cativo. O profeta chegou a dizer, não só o profeta irmão Brana, mas baseado nos profetas, Jeremias, por exemplo, Deus disse: quem ficasse fora de Babilônia, recuasse, era uma maldição, teria que estar lá dentro do cativeiro, para estar no lugar que Deus tinha posto, porque esta era a profecia. Isso tinha significado, inclusive para nós, as 70 semanas de Daniel. Então, às vezes a pessoa quer fugir de uma luta, de um sacrifício, e ela está fugindo para uma maldição. Uma mulher que quer sair de uma casa porque ela sofre ali, ela está saindo para uma maldição. Ela vai ficar exposta, porque o lugar dela seria então em sua casa, no posto do seu dever. E a Bíblia diz que qualquer israelita que estivesse fora daquele cativeiro, fora de Babilônia, do domínio de Nabucodonosor, estava sob maldição. E muitos deles se corromperam, porque estavam ali insatisfeitos, estavam ali às vezes obrigados, como muitos e muitas estão no posto do dever, mas por obrigação, gemendo, reclamando, murmurando, insatisfeitos. Não há amor correndo em suas veias para aquele fim. Não existe amor irrigando o seu corpo para aquele sacrifício que está operando através de si. É assim que Deus atua através de sua igreja, até que a leve no rapto. Então Daniel deixou este exemplo com Sadraque, Misaque e Abednego. Mesmo fora dos seus, o amor irrigava, corria em suas veias, a fé corria em suas veias. E veja o comportamento daqueles 3 rapazes, quando foram desafiados e levados ao sacrifício. Eles chegaram a desafiar o rei, porque eles de fato estavam cumprindo uma profecia, um desígnio de Deus de estar em Babilônia. Mas eles não tinham que se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Está cumprindo o dever, mas não tem que se dobrar diante de determinadas coisas, ainda que aquilo custa sacrifício, por causa do sangue que irrigava seus corpos, o sangue que corria em suas veias, o amor à lei, o amor aos princípios, o amor e a fé, o amor que eles tinham na fé de seus pais, o amor que eles tinham na própria fé que eles tinham em seus corações, corria em suas veias, a ponto deles dizerem: o nosso Deus pode, mas mesmo se Ele não nos livrar, nós não nos dobraremos diante de sua estátua, rei. Por quê? Algo fazia ferver dentro, aquilo estava no sangue deles, era sangue puro, e aquilo é que irrigava os vasos de seus rostos, e eles tinham vergonha de determinadas coisas, de se dobrarem diante de uma estátua, mas não tinham vergonha de confessar o seu Deus diante daquela circunstância. José foi para o Egito, mas veja que tipo de sangue ele levou para o Egito. Veja, José foi para o Egito, mas não negou o seu sangue.
O amor corria em suas veias pelos seus próprios irmãos que o venderam para o Egito, que o odiavam, mas o amor corria em suas veias quando seus irmãos foram a seus pés e que ele tinha todos eles em suas mãos, sendo um governador, podendo vingar, podendo extingui-los, podendo fazer tudo o que quisesse com eles. Quando ele lhes deu a conhecer que era José, eles ficaram tementes, eles ficaram de sobremaneira assaltados pelo medo, pelo temor, e agora ele vingará de nós. Mas o amor irrigava, corria nas veias de José, quando tinha seus irmãos em suas mãos. Ele era um tipo de Cristo. Jesus podia falar qualquer coisa e acabar com aqueles que estavam crucificando, podia pronunciar um juízo sobre eles tremendo, e aquilo acontecer instantaneamente, mas ele não fez. Se Eichmann, se Hitler, se outros tiveram gana contra os judeus, foi porque eles próprios chamaram juízo sobre si. Cai o seu sangue sobre nossas cabeças e de nossos filhos. Mas não foi Jesus quem fez isso, foram eles próprios que chamaram o juízo. Jesus disse: pelas tuas palavras serem julgados, pelas tuas palavras sereis condenados. E quantas vezes nós falamos besteiras a respeito de nós mesmos? Mas o que aconteceu? Quando ele tinha todos eles em suas mãos, ele sabia, o seu sangue, o amor correndo em suas veias, ele tinha pressa de se identificar. Ele chorou, ele tentou abraçar, ele queria conhecer Benjamim, ele queria saber quem era ele, e ele teve pressa, e ele teve que ficar sozinho para chorar, porque o amor corria em suas veias. Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher, como a galinha colhe os seus pintainhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Onde estão aquelas lágrimas que Jesus derramou? Eu pergunto: onde estão as lágrimas que José derramou? José tinha pressa, mas ele teve que chorar, porque o sangue que estava correndo em suas veias era amor, era um sangue de amor. E ele então ficou apressado em se identificar e dizer: não, tudo o que aconteceu, o sofrimento que eu passei, aquilo que vocês tiveram contra mim, parece que foi um ódio, uma coisa contra mim, tudo aquilo foi Deus permitindo. Não há nenhuma vingança sobre vocês, não temais, isto foi o desígnio de Deus. Não pense nisto, não haverá nenhuma pena para vocês. E os abraçou. Ele não conhecia o mais novo, ele não conhecia, abraçou, ele abraçou o seu velho pai, e chorou, e chorou, e chorou. O sangue estava irrigando suas veias, era amor, e ali estava um ápice de amor, ali estava uma fervura de amor, ali estava a vitória de amor, ali estava a vitória de um sangue de patriarcas, ali estava a vitória de um tipo perfeito, da perfeição de Cristo, que viria através dos séculos, trazendo pauta, base para Jesus Cristo pisar. Jesus pisou sobre testemunhos que ele próprio construiu através de homens que ele usou no passado. Oh, sim, eu fiquei impressionado com isto. O amor de Deus corre nas veias de Emanuel. Eu achei isso tão bonito quando o irmão Brana disse isto, nas veias de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco.
Foi por isso que São Paulo disse: olhai por vós, por todo o rebanho sobre quem o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Você pode ver que aquilo ali foi o amor em pessoa, personificado. O amor tinha tomado forma humana. Então ele disse: era o sangue de Emanuel, o amor correndo nas veias, a expressão maior, máxima de Deus por um miserável como eu, por um miserável pecador como você, correndo nas veias de Emanuel. Aquilo tinha que ser sangrado, tinha que ser derramado. Mas eu ainda posso ver um grande testemunho no Velho Testamento. Esse é Jeftá. Jeftá está em Juízes capítulo 11. Diz a Bíblia que Jeftá era um gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jeftá, seu pai. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jeftá e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jeftá fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jeftá e saíam com ele. Enquanto isso estava acontecendo, naturalmente, muita gente dizia: veja só com quem ele anda, veja com quem ele anda, com homens levianos. Se você fosse julgar a Davi também numa etapa, você cairia nisto. Ele está andando só com gente endividada, que fugiu dos seus credores, homens desempregados, desanimados. Então Jeftá não tinha para onde ir, teve que se associar a homens levianos, e se ajuntaram com Jeftá esses levianos, e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jeftá da terra de Tobi. Mas eu achei bonito isso aqui, olhando isso aqui, veja. E disseram a Jeftá: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jeftá disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estás em aperto? Eles se humilharam, e disseram os anciãos de Gileade a Jeftá: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco, e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jeftá disse aos anciãos de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça, eu serei o vosso líder. E disseram os anciãos de Gileade a Jeftá: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme tua palavra. Aleluia! Ah, mas que beleza isso aqui! E eu fiquei pensando, o Brana mostra que o sangue não vem da fêmea, o sangue vem do macho, a hemoglobina. E ele explicando isto, como Deus fertilizou um óvulo e trouxe ao ventre de Maria, sem nenhum concurso humano, para dali fazer o seu sangue correr nas veias de Emanuel. Então eu fico pensando, a mãe era uma prostituta, mas o que mandava era o sangue do pai. O profeta diz: você toma José e faça um teste de sangue. Ele disse: você toma um cristão e faça um teste de sangue. E ele disse que quando eles iam separar o gado para pastarem nas pastagens do governo,
Então ali não tinha que olhar a propriedade, a marca de lado, mas sim a qualidade do sangue. Foi justamente aí que ele falou. Então isso me impressionou, e eu sei que trouxe coisa real, verdadeira, fundamental. Não é apenas discurso, mas o que manda é o sangue. Sim, é o sangue que irriga as veias, o corpo. Então eles iam fazer um teste de sangue. Jeftá era filho de uma prostituta. Mas quem era o pai de Jeftá? Era Gileade. Era ele próprio, diz a palavra. Então o sangue era dele, era filho dele. Ó irmão, quando Deus mostra, vem através das Escrituras, e o profeta vem e diz que nós fomos comprados com bom preço pelo próprio sangue de Jesus Cristo, e que isto corre pela fé em nossas veias. Isto nos dá o temperamento de cristãos. Isto é que nos oferece a natureza de filhos de Deus. Pela fé, o sangue de Jesus Cristo corre em nossas veias. E se o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo corre em nossas veias, então o amor corre nas veias. Amém, glória a Deus. O amor com o qual William Branham conquistava até as feras, o amor com o qual ele disse para o touro: desculpe, amigo touro matador, eu estou em teu terreno, o que eu posso fazer? Você tem razão em invadir seu terreno, mas espera um pouquinho, eu quero te carinhar, eu quero te acariciar, deixa eu coçar seus lombos. E o touro se ajoelhou, e o profeta chegou ali com muito amor e passou as mãos sobre ele. Aleluia, glória a Deus. Eu estou de fato em seu terreno, mas eu tenho amor por você. O amor corria em suas veias. E ele disse: você quer saber como é que eu conquisto as feras? Então aquela irmã disse: você quer saber como eu conquisto uma bruta fera que eu tenho lá em casa? Há uma fera pior do que um homem incrédulo, destemido, sem Deus. E aquela mulherzinha do presunto com ovos sempre está em cena. Com que ela conquistou o seu marido, jogador beberrão, com mais seus 6 companheiros naquela noite, naquela madrugada? Foi com falatório, foi requerendo seus direitos, foi reclamando, foi ameaçando. Não! O amor corria em suas veias. O amor corria em suas veias, por isso o seu temperamento era de cristão. Porque é o sangue que faz o temperamento. Eu tenho o temperamento de meu pai. O outro diz: eu puxei meu avô. Outro diz: eu puxei minha avó. Outro diz: eu puxei minha mãe. Outro diz: eu puxei meu pai. Eu sou bravo. É o sangue que irriga suas veias, que forma a sua natureza, que diz de onde você veio e diz para onde você vai. Eu gosto muito desse, como diz o irmão Branham, desse grande companheiro, porque não pode falar pequeno companheiro, esse grande companheiro valoroso, Jeftá. Não se pode falar em amor sem falar em fé e confiança, vice-versa. Agora tem uma coisa: a palavra amor não é uma palavra para explicar apenas um impulso do sexo, que quer dizer mais uma paixão, uma satisfação carnal. Não, nem todo benzinho, queridinho e etc, etc quer dizer amor. Bem entendido, você sabe. Amor é sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outro. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ser. Amor é sentimento de dedicação absoluta. Absoluta quer dizer total. E o profeta diz na libertação total que um crente chegará a dar vida pelo outro. A igreja chegará a esse ápice, a esse nível de um crente dar a vida pelo outro. Então é sentimento de dedicação absoluta, sem esperar nenhuma recompensa. O amor é afeição.
O amor é amizade, o amor é carinho, o amor é simpatia, o amor é ternura, o amor cobre multidões de pecados. O amor não é um cabo, uma alavanca que vive caçando, descobrindo. Ele não é um garimpeiro para descobrir pecados passados das pessoas, presentes e futuros. Não, o amor ele cobre. O que quer dizer este amor? O profeta diz na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, ele fala justamente sobre isto. Ele diz assim, que é quando então um irmão procura cobrir, como Paulo disse, como você cobre e dá honra aos membros de menos honras que tem no seu corpo, você dá mais honra. Você não precisa esconder seu rosto, você não tem que esconder suas mãos, mas você tem que esconder determinados membros, você tem que cobri-los. E São Paulo disse que justamente a esses é que devemos dar mais honra, porque isto é necessário no corpo. Diga você que eles não são necessários no corpo, não haveria família, não haveriam filhos. Então a palavra diz que ele cobre multidão de pecados. Ele não é aquele perdigueiro farejador que está farejando. Passou por aqui, vamos ali, vamos pegar, vamos esperá-lo na esquina. Ele não é isto. Quando isto está irrigando o corpo, eu sei que Jesus tem um corpo na terra nesta presente hora. Este corpo é composto de membros de honra e membros de desonra, porque a Bíblia diz que o é. Se a Bíblia diz, então vamos onde ela diz. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, como Ele quis. Não vá discutir com Deus, porque amou a Jacó e aborreceu Esaú. Não faça isto, não o interrogue. Mas agora Deus colocou. Se você é espiritual, você entenderá que isso é assim, diz o Senhor. Se você é espiritual, diz São Paulo. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Eu creio, há nesta hora presente, vamos dizer, parte do corpo de Jesus Cristo, aqui em Goiânia, no Brasil, em toda a terra. Vejam isso aqui, por favor, deixe-se impressionar um pouquinho com as verdades. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Você pode pegar sem um dedo, você pode pegar sem 2 dedos. Quem quer ficar sem um dedo? Esse dedinho é necessário, essa pequena unha é necessária. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Por isso que a mulher cristã se veste na mensagem. Veja, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade de honra, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo,
dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então esses membros menos honrosos, que têm que receber mais honra, diz: traga filho através de teu nariz, traga filho através de tua orelha, esse filhinho querido que você tanto ama, traga. E o sangue irriga todos os membros, os que têm necessidade de honra e os que não têm necessidade dela, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Oh, o amor de Deus corre nas veias de Emanuel. O amor de Deus corre nas veias do corpo de Jesus Cristo, irrigando, dando vida aos membros mais honrosos, aos membros mais fortes, mas Ele irriga também os membros menos honrosos e os mais fracos. Há veias por todo o seu corpo. Nesse instante seu coração está bombando, purificando o sangue, jogando sangue em todos os membros, em todos os órgãos que você tem. Se está vestido, tem que ir sangue lá. Se está exposto, tem que ir sangue lá. Oh, mas quando isto é adicionado com amor, isso será a pedra de coroa. Veja, é o amor que levanta do pó o pobre, do monturo necessitado, para se assentar na mesa dos príncipes, na grande ceia do Cordeiro. É o amor que fala o cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Veja que Ana diferente daquela Ana que só vivia angustiando o coração de Elcana. Veja que semblante diferente, e que palavras afáveis, que cântico diferente estava saindo dali. O amor, a gratidão, a fé estava irrigando, correndo nas veias daquele corpo, e ela estava exultando no Senhor por ter alcançado aquilo que mais sua alma pediu. Oh, glória ao Senhor! Um dia teremos esse cântico de vitória. Oh, sim, o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fracos, quando vier aquele batismo, os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida, a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. E Davi gritou: quem é o filho do homem? O que é o homem para que te lembres dele? O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O que estamos esperando? O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra,
e assentou sobre eles o mundo. Veja assim, Davi deixou por menos, o salmista deixou? O Salmo 113? Não, ele não deixou. Ele falou justamente, versos 7 e 8, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Isto quer dizer, tem o mesmo sangue. É bonito isto, é maravilhoso isto. Isto é o encanto da terra, isto é a beleza da terra, isso é o ornamento da terra. Mas há sangue de Jesus Cristo irritando corpos também, porque Ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é Pai, Ele é Pai, e pelo Espírito Santo eu clamo: Abba, Pai, Abba, Pai. Mas eu quero tecer mais alguma coisa aqui. Eu quero tecer uma tela para te prender no amor de Deus. Espera um pouquinho. Sim. Agora notem bem. A fé perfeita resolve toda circunstância, sem importar qual seja. A fé perfeita domina tudo. Vejam bem, quando você crê algo, ou se põe a fazer algo, e tem fé no que está fazendo, não importam as circunstâncias, não importam as adversidades, não importam os espantos, não importam os contratempos. Não, isso não tem nada a ver, porque a fé domina essas circunstâncias. Se é onde há alguma enfermidade, e Deus revela que certa coisa sucederá, você simplesmente fala e segue adiante, sem duvidá-lo, sem sequer faz perguntas, porque já é uma coisa concluída. Isso é porque o amor está correndo em nossos corpos, em nossas veias. É a fé perfeita. Amor não anda sem fé, a fé não anda sem amor. Os dois são amorosos, os dois são parentes, os dois são amigos, os dois são casados. Veja, porque já é uma coisa concluída. Isto domina sobre toda a circunstância. Alguém diz: porém, se você faz isto aqui, porém a verdade é que isto já venceu tudo isso. A fé crê que Deus operará tudo. Eu não sei como vai fazer, porém de todas as maneiras o fará. Está complicado, está difícil, mas Ele o fará. As circunstâncias são difíceis, tudo está negro, o mal está aumentando, os sintomas estão piorando. Eu me sinto mais fraco cada dia que passa. É sinal que eu estou recebendo mais honra. Ser chamado de irmão algum tempo atrás, para mim não era tão grande como é hoje. Ser chamada de irmão algum tempo atrás, antes de você sofrer um fracasso, não era tão grande, mas deixa você sofrer um fracasso, e alguém chegar e dizer: irmã fulana, você verá como aquilo terá outro sentido para você, aquilo será honra para você. É certo? Mas veja aqui, eu não sei como vai fazer, e nem quero saber, meu Deus. Diga: eu nem quero saber, sei que Ele vai fazer. Cada um aqui está esperando Deus fazer alguma coisa. Amém, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Deixa o Espírito de Deus. Eu não sei como vai fazer, porém de todas as maneiras o fará. A fé domina sobre toda circunstância, e além do mais, a fé e o amor estão relacionados, são parentes, porque você não pode ter fé sem ter amor. Se o amor está correndo nas veias, a fé também está correndo junto. Não tem jeito. Aleluia.
porque sua fé está baseada num Deus que é a pura essência do amor. Então a fé e o amor operam juntos. O grande enfermeiro veio de lá com um frasco e não perdeu a sua veia, introduziu a agulha na sua veia, injetou fé e amor. Isso está irrigando o seu corpo. Isso é que está aquecendo o seu corpo espiritual. Isso é que está regendo o seu temperamento nesta hora. Você está entregue. E o que irrigou o sangue, as veias de Abraão foi isso. Foi fé que Deus podia ressuscitar seu filho, o quanto, tanto que eu amava. Não importava, ele o sacrificaria da mesma forma, porque era a essência do amor de Deus que estava correndo nas suas veias, mas estava junto também a fé, que como ele foi capaz de prometê-lo, de concedê-lo, de transformá-lo e de concedê-lo, então Abraão disse, ele o ressuscitará também, eu oferecerei meu filho. Então havia fé, por isso é pai da fé. Tira o sangue de Abraão, é fé. Aleluia, glória a Deus. Tira o sangue de um filho de Abraão. Ah, mas ela está encurvada. Ela está com a espinha dorsal encurvada. Ela é defeituosa. Ela já deveria ser morta. Ela está misturando a raça. Não. Espera um pouquinho. Satanás, sai dela. Diz o profeta que nenhum clínico, nenhum médico, junto à médica, diria: isso é diabo que está nessa coluna, nessa espinha dorsal. Nenhuma junta médica. Ela podia passar pelos melhores médicos. Ninguém diria que era Satanás na espinha dorsal, causando esse bico de papagaio, causando essa distorção, essa compressão nervosa. Ninguém diria. Mas Jesus chegou e a libertou. Falava assim: antes, vem cá, tira o sangue dela, leva no químico, leva no laboratório. É sangue de Abraão. Ela é filha de Abraão. Ela é filha de Abraão. Mas está presa por Satanás? Quando você viu um filho de Abraão ficar preso por toda a vida, pode ficar por 14 anos, por 18 anos, por algum tempo, mas ele será solto, até sobrinho de Abraão é solto. Quanto mais filho. Quando Ló foi preso, Abraão pegou seus facões enferrujados e foi lá soltar o sobrinho. Você já pensou se fosse um filho? Filhas de Abraão, filhos de Abraão, não podem ficar presos por Satanás. Ai, glória a Deus! Filhos de Abraão, filhas de Abraão. Se nem sobrinho de Abraão ficou preso, se nem sobrinho de Abraão foi queimado em Sodoma de Gomorra, quanto mais filho! Glória a Deus! Você pode se sentir presa. Quem está entre as grades sabe que está entre elas. Não se ilude, mas não demora, o rei chega e porá o tapete para você e te dará a roupagem de filho, de filha, te porá no lugar de Cristo. Oh Deus, não dá vontade de parar, dá vontade de ir pregando, de falando. Dá vontade de falando. E Paulo disse: faltar-me é tempo para falar de Sansão, de Baraque, dele. Oh Deus, glórias a ti, Deus. Eu sinto a fé juntinha com o amor. Há muito amor aqui. Vocês são um grupo amoroso. Satanás virá, mas quantas vezes ele já veio e saiu daqui fedendo. Agora mesmo ele foi desmascarado. Aleluias! Glória a Deus!
Glória ao Senhor Jesus! Aleluia! Você não pode ter fé sem ter amor, porque sua fé está baseada num Deus que é por essência do amor. Então a fé e o amor operam juntos. Jesus enviou os discípulos de 2 a 2. Deus enviou a fé e o amor juntos. Vá fazer a grande obra que a medicina não pode fazer, que a bomba atômica não pode fazer, que as denominações não podem fazer. Vá fazer a grande obra. Fé e amor, venha cá. Faça essa grande obra. É, por exemplo, como 2 jovens. O moço se enamora de uma jovem e ela se enamora dele. Com o tempo vão se conhecendo melhor. Então seus corações começam a bater como um só. Tum, 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 tum. Apesar de ainda não serem esposos. Mas seu amor os une. E o que tem logo em seguida? E tem confiança um no outro. É a primeira coisa que aparece. Agora, se verdadeiramente amam um ao outro, e o jovem sabe que a moça lhe ama, e ela também conhece que ele a ama, então tem confiança. Confiança é fé um no outro. Tendo amor, a fé um no outro. Agora, se verdadeiramente amam um ao outro, e o jovem sabe que a moça lhe ama, e ela também conhece que ele a ama, então tem confiança. E confiança é fé um no outro. Se não tem fé um no outro, seria melhor que não se casassem. Seria melhor que parassem com isso. Tem que se ter fé. Se você separa estes 2 seres, pondo um no extremo norte e o outro no extremo sul, todavia seguiria pulsando aquele amor de um para o outro, sem importar onde estejam. E serão fiéis um ao outro, porque se amam. Agora, se você em verdade ama o Senhor, não somente por tratar de escapar do inferno, se você ama o Senhor, não somente para escapar de uma situação, se você ama um moço somente para não ficar beata, se você quer casar somente com medo de ficar velha sem se casar, e com medo de alguma outra coisa, isso não funcionará. Tem que ser o amor, a ponto de você não poder viver sem Ele. E Ele disse que isto é 100 milhões de vezes multiplicados a Cristo. Vejam, não somente para tratar de escapar de uma situação do inferno, mas porque em verdade lhe ama, então você terá fé em Deus. Isso é se você lhe ama. Quantos casamentos são feitos assim nessa base? Tentando escapar de uma coisa, tentando escapar, tentando alcançar, tentando fazer algo, alcançar algo, mas não é o amor, não é a fé, porque se houvesse esta fé e este amor, disse Jesus, não há quem os separe. Há pouco houve o caso de uma senhora aqui em Louisville, que havia sido cristã por muitos anos, porém se enamorou de um homem que tinha apenas uns 2 anos de cristão. Estavam enamorados e se casaram, porque tinham confiança um no outro. Então a mulher disse a seu esposo, olha querido, deve ser muito difícil para você sendo um cristão novo, uma vez que tens tido que passar por lugares tão maus. Antes ele bebia muito. Suponho que possivelmente terás tentações muito grandes. Porém quero que saibas isto. Se chegares a cair em alguma tentação, não fiques fora de casa. Volte aqui, porque estarei te esperando para te ajudar em oração, até que obtenhas a vitória. Ficarei contigo, porque quando me casei contigo, o fiz porque te amo. E não me importa o que haja sido, nem o que sejas, de todas as maneiras te amo. Uns dias depois ele estava comendo ao meio-dia com os amigos em seu trabalho e lhes disse, como pode a gente fazer algo mal contra alguém que o ama de tal maneira? Ali eu tenho você. E como poderia a gente traspassar tal confiança?
E quando nós éramos pecadores e estranhos, estando sem Deus ali no mundo, sem uma gota do sangue de Jesus Cristo, nesse lodaçal de trevas, então Deus veio a nós, Deus buscou a você, não você a Deus. As Escrituras dizem: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. Deus desceu ao lodaçal, onde você se encontrava, lhe buscou e lhe tirou. Isso deveria produzir um amor perfeito. Olhe o que você era antes e o que agora é. Quem fez essa mudança? Alguém lhe amou? Não pode você então ter fé no que Ele tem prometido? O amor real e genuíno produzirá confiança em sua palavra. Ele me encontrou quando eu não era nada, e ainda sou nada, mas agora estou em suas mãos. Ele me amou e me tomou quando não era digno de ser amado, e com você sucedeu igual. Ele nos tem amado, Ele nos tem mudado. É como disse a irmã de cor quando estava testificando: não sou o que eu devo ser, nem tão pouco o que eu quero ser, mas a verdade é que não sou o que antes era. Ela sabia que havia vindo de alguma parte, algo havia sucedido, e assim é. Se quando eu era estranho a Deus, me amou de tal maneira que desceu a buscar-me e levantar-me, então isso me dá confiança de que Ele me quer usar. Ele tinha um propósito em fazê-lo. Ele viu algo em mim. Ele também viu algo em você. E teve uma razão em salvá-lo. Observem as pessoas que não são salvas hoje. Vejam os milhões que podia haver tomado em vez de você. Porém você foi tomado dentre milhões para fazer correr o seu sangue em suas veias e fazer um teste. Dizer: esta é uma filha de Abraão. É um filho de Abraão. Onde está agora a doença? Onde está agora a enfermidade? Onde está o pavor? Onde está o medo? Somos ou não filhos de Deus? Somos ou não filhos de Abraão? O amor corre em nossas veias. Então há fé em sua palavra. Fé para vencer. Fiquemos de pé. Fé para vencer o diabo. Fé para vencer toda doença. Fé para vencer aqui dentro. Fé para vencer ali na porta logo ao sair hoje. Preste bem atenção. Fé para vencer entrar no carro, no ônibus. Fé para vencer ao chegar em casa. Fé para dormir. Fé para levantar. Fé para comer o que você precisa de comer. Se alimentar. Fé para dar graça na comida. Fé para vestir. Fé para calçar. Fé para olhar. Fé para pensar. Fé para andar. Fé para correr. Fé para subir. É amor e fé. Veja, isso na sua espinha é Satanás. Isto não é Deus. O diabo tem judiado com sua espinha, mas você tem veias grossas, e no teu sangue existe fé na palavra de Deus, e amor. Você ama muitos fracos. Você tem sido amiga. Você tem sido amiga desse ministério. Tenha fé em Deus agora. E eu ordeno que o diabo deixe sua coluna. Saia pelo nome de Jesus Cristo. A igreja do Deus vivo repreende. Esse cansaço que te põe em tormento, esse cansaço que te põe em desespero, tem temperamento que você não gostaria de ter. Você concorda que isso é Satanás num filho de Abraão? Deixa Satanás, o filho de Abraão, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não quero ser assim, meu Deus. Eu não quero andar encurvada. Eu não quero ser deformado.
Solta-me, Satanás! Solta em nome de Jesus Cristo! Deixa todos que têm fé e amor! O amor corre nas veias! E ele não corre sozinho! Se há fé aqui é porque é amor. Se há amor aqui é porque há fé. O diabo está em mau lugar. Satanás está desajeitado. Ele está desafiado, pois mesmo o sobrinho de Abraão não pôde ficar preso. Quanto mais filhos e filhas de Abraão. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Toma, Deus, estas peças de roupa. Faça repetir Atos 19, ó Deus. Jesus, com amor nas minhas veias. Tira, Senhor, quem vai usar essas peças da escravatura do diabo. Em nome de Jesus Cristo. Pegue na mão uma da outra. Pegue na mão um do outro. E ore em conjunto dizendo: Senhor, anima-nos no que é correto e desanima-nos no que é incorreto. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que possamos alcançar corações sábios, espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. Faça, Senhor, amor correr na minha veia. O amor não está sozinho, está junto com a fé em Tua palavra. E eu a tomo nesta hora como minha cura, como minha libertação. Em nome de Jesus Cristo. Eis o estandarte de Cristo levantado, porque vindo o inimigo com correntes de águas impetuosas, o Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra ele. Oh, Satanás, você tem que respeitar a bandeira de sangue, a bandeira vermelha de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! É a bandeira de Abraão, é a bandeira de Davi, é a bandeira de Jefté, é a bandeira dos profetas, é a bandeira dos apóstolos, é a bandeira do irmão Brana, é a bandeira da noiva. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glorifique a Deus, lembrando de que o amor corre nas veias, juntamente com a fé na palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus, amém. Aleluia. O Senhor te abençoe. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te salve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu sei que Jesus Cristo está perto de encarnar-se nesta noiva. Agora, se algum pecador está desejoso de vir à frente, venha. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus tem te mandado, pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Creia na palavra de Deus. Creia no Evangelho vivo dos apóstolos. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. E vocês verão como a vida de vocês vai ser transformada. Em nome de Jesus Cristo. Vá glorificando a Deus. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse São João. É Jesus Cristo, aleluia. Não temas. Glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Abençoe uma ou outra. Glória a Jesus. Qual o adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor,
benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este mesmo amor com suspeitas não se alcança. Doce amor, onde houver desconfiança. Ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância. Puxa e mata o amor. Pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor, o valor não é mesquinho deste amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama, onde reina amor. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer
por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou plantar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou